Então, para quem está, por exemplo, chocado com essa questão de a pessoa participar de golpe ou algo do tipo, é porque vocês não têm noção de conversas de cunho da vida sexual de um casal, por exemplo, que os casais têm com pastores e pastoras em igrejas. Tenho acompanhado aí o chororô, né, do mito, que parece que deu uma fraquejada, né? Acho que ele que tá meio fraquejado aí, que qualquer meia dúzia de palavrinha ele começa com mimimi, em vez de resolver essa situação igual ao homem. Eu quero saber se ele vai ficar chorando até quando. Não é assim que ele falava? Quero saber, né? Até quando? Chega de mimimi, né? Chega de mimimi, vamos resolver isso como homem, vou ficar chorando até quando, né? Então, cadê? Mas, Carlito, você que é homem de Deus, já que a gente está aqui, né? A gente está falando como é possível usarem tanto a religião, a fé das pessoas, né, para um uso político pela extrema-direita. A gente tem hoje a gente trouxe para o nosso principal assunto aqui da live, esses depoimentos de pessoas que foram presas no ato do 8 de janeiro, que destruiu as sedes dos três poderes em Brasília, dizendo que foram mobilizadas e financiadas por suas igrejas, evangélicos dizendo que foram mobilizados por suas igrejas para irem a Brasília fazer o que fizeram, né? E agora a gente passou esse discurso aí da Michelle falando só em Deus, em Deus, em Deus. O que está acontecendo, Carlito, e como que você vê essas pessoas fazendo essas revelações que já era previsto, né, que tivesse esse tipo de mobilização dentro das próprias igrejas? Então, para mim que sou crente e sou normal, é complicado, né, até falar sobre isso, porque assim, a Bíblia é categórica quando fala que a gente tem que temer apenas ao Senhor, seu Deus, né, e não temer a Malafaia gritando na internet, temer ao R.R. Soares, ao Edir Macedo. O que tem acontecido, Dri, Sinara e o pessoal que está acompanhando a gente, é literalmente um processo de lavagem cerebral. Amanhã, inclusive, eu vou ter a oportunidade de entrevistar no meu canal o pastor desigrejado, eu até me fugiu o nome dele aqui agora, o Caio Fábio, vai estar lá no canal amanhã sendo entrevistado por nós, e ele fala muito sobre esse movimento, né, que como é que as igrejas fazem em relação a entender que a igreja consegue criar um estado paralelo. Muita gente me pergunta assim, Carlito, mas como é que as pessoas conseguem ser mobilizadas ao passo de cometer crime para poder ir para Brasília, para poder cometer crime de transfobia, de LGBTfobia, por exemplo? Quem frequenta a igreja evangélica sabe que a gente não está lidando com a relação racional. A fé é uma relação ligada ao metafísico. Então a fé ela não precisa de explicação, ela precisa de crença. Ou você acredita naquilo, ou você não acredita. Então, quando você está no templo religioso, por exemplo, Dri Sinara, o pastor ou a pastora, eles são os seus mestres, eles apontam para você o caminho. Ele é o seu pai espiritual, ele é a conexão, supostamente, entre o metafísico, Deus, com o plano terrestre aqui, entre eu e você. Então, para quem está, por exemplo, chocado com essa questão de a pessoa participar de golpe ou algo do tipo, é porque vocês não têm noção de conversas de cunho da vida sexual de um casal, por exemplo, que os casais têm com pastores e pastoras em igrejas. Só que o que é que os pastores perceberam? Por incrível que pareça, Sinara e Dri, se, por exemplo, o marido estiver insatisfeito sexualmente com a esposa, ou a esposa estiver insatisfeita sexualmente com o marido, por frequência ou por ausência de sexo, por exemplo, eles compartilham isso com o pastor. E o pastor vai lá e aquela famosa... Inclusive viralizou até um vídeo recentemente de um pastor dizendo que a mulher, mesmo cansada, não pode negar sexo ao marido, porque a mulher tem de entender que o marido é a cabeça do lar e que uma mulher sábia edifica o lar, né? Sempre tentando trazer aquela ideia de que a mulher tem que ser sempre subordinada às vontades e aos interesses do homem. E aí, outro ponto que os pastores entenderam, Dri, que é muito importante a gente trazer aqui também, é o tamanho do público protestante no Brasil, né? Eu vou até parar de usar o termo crente, né? Porque qualquer pessoa que crê é crente. Mas eu me refiro a protestantes que são apontados aí como evangélicos, né? Que são cristãos protestantes que surgiram ali a partir de 1517 com a revolta protestante de Martim Lutero, que vinha ali de outras reformas, como Cliff, né? E depois foi dando seguimento à frente aí também de outros processos.
A Assembleia de Deus, por exemplo, e a gente vai falar em específico aqui da Assembleia de Deus, ela é, dentro do campo protestante, a denominação que mais tem fiéis. Ela tinha, no último censo, ela tinha cerca de 12 milhões de fiéis, no último censo lá em 2010. Agora, em 2022, a gente vê os líderes da igreja dizendo que eles tinham entre 18 e 20 milhões de fiéis. Pesquisas nacionais apontam que até 2030, o número de fiéis, de cristãos protestantes, vão ultrapassar o número de cristãos católicos. E o motivo, né, além da questão de a igreja protestante estar buscando se inserir em vários outros meios, algumas pessoas enxergam que a igreja católica está ficando ultrapassada para os jovens. Eles não conseguem, supostamente, atrair mais os jovens. Então, os católicos estão morrendo e você não está tendo, supostamente, ali uma sucessão desse número de novos seguidores. Sem falar também na questão familiar, que é comum, por exemplo, num lar protestante, você ter muitos filhos, enquanto que os católicos, né, têm reduzido ali a quantidade de filhos, o padrão familiar social mudou também. A gente viu que desde a Revolução Industrial para cá, o padrão da família ficou ali basicamente o pai, a mãe e no máximo 3 filhos, porque antes, no período feudal, quanto mais parentes, melhor, né? Porque você trabalhava no campo, né? Você dividia ali o trabalho com seus familiares, o que era produzido, né? 1/5 ficava para vocês ali. Então, quando se teve início o processo industrial, você teve uma padronização das famílias, porque o dono da fábrica dava, às vezes, a moradia para você morar lá e o espaço era reduzido. Então, até a moldagem da sociedade, como a gente conhece, com esse padrão de 2 filhos, 3 filhos, 1 filho, tem esse impacto. E é isso que as lideranças religiosas entenderam em relação a mobilizar as pessoas, que eles conseguem exercer o domínio das pessoas. Tem uma coisa que eles utilizam muito, eu já trouxe aqui, inclusive, que a gente chama de PNL, que é Programação Neurolinguística, que são palavras e frases que disparam gatilhos emocionais em algumas pessoas. Sabe quem utiliza muito isso, Sinara? O Silas Malafaia. Você pode ver que nos vídeos dele, ele faz questão de destacar algumas palavras que ele acha que é mais importante. Aquilo ali dispara de forma não intencional, a gente não percebe isso, mas o emissor sabe como disparar isso no subconsciente, e aquilo dispara um gatilho. Por exemplo, destruir as famílias, acabar com a sua religiosidade, fechar igrejas, tudo isso dispara gatilhos, entendeu? E o Caio Fábio explica isso muito bem, né? Nas entrevistas do Caio Fábio, Fábio dá. É o medo, é manipulação pelo medo. A gente estava falando sobre isso aqui no começo, né? Esse é um truque que lá nos Estados Unidos, desde a época do Reagan, essa história da manipulação do medo das pessoas tem acontecido, né? O medo da violência, o medo do comunismo, o medo de tomarem sua propriedade, né? De fecharem as igrejas. Essa é a manipulação pelo medo que usa todas as armas, inclusive a religião, né, Carlito? Porque assim, a gente normalmente tem um tripé na sociedade, né? Que inclusive os governos fascistas fazem questão de utilizar isso, que é o Deus, que é a religiosidade, a pátria, que é a sua nação, o seu país, o seu sentimento de pertencimento, e a família, que é o seu núcleo de existência, o seu núcleo social. Por isso que os fascistas utilizam o termo Deus, pátria e família, que é a conexão que parte do indivíduo para a sociedade e para o metafísico. E sabe quem explicava isso? O Maquiavel. No livro dele, O Príncipe, quando ele fala ali, por exemplo, sobre a teoria do virtus e fortuna, ele traz essa ideia, né? Porque a política, ela é imoral. Para quem está achando aí que o político ou a política é algo que vai ser maravilhoso, não. A política, por natureza, ela é imoral. E o político precisa dominar algumas técnicas, né? Entre essas técnicas, por exemplo, a sinceridade, a humanidade, a religiosidade. E onde é que a gente via isso, por exemplo, Sinara Idri? Bolsonaro, sincero. Esse dinheiro eu usava para comer gente. Eu prefiro ter um filho morto do que ter um filho gay. Outro sentido de humanidade. O cara, por exemplo... A fraquejada, né? A fraquejada. O cara que come com a mão no meio da rua. O cara que está no hospital doente porque ele é humano, ele é fragilizado também. E o cara que é religioso, né? Que ele sempre fazia questão de usar o termo Deus. Então, o Maquiavel explicava isso muito bem. Já desde quando foi escrito ali...
não só o Príncipe, né, como outros manuscritos que são atribuídos ali ao Maquiavel, onde ele traz esse entendimento do Virtus e Fortuna, que o Virtus é o quê? O Virtus é a maneira que o governante lidar com as situações no governo, né, a maneira que ele sabe lidar, a maneira que ele sabe governar, a maneira que ele sabe atuar. E a Fortuna seria a maneira que ele tem de lidar com os interpérios que acontecem que não estão programados. Eu falei aqui, inclusive, que o Bolsonaro, eu falei acho que são uns 2 anos atrás, o Bolsonaro ele teve a chance de colocar em prática o Virtus e a Fortuna e ele não soube quando aconteceu a pandemia. Por quê? Porque a pandemia era um fato da natureza que ele não tinha controle, só que se ele tivesse feito da maneira correta ali, por exemplo, o que deveria ter sido feito, ele conseguiria ter invertido a situação. E quem sabe em 2022 ele ter sido até reeleito. Só que o Bolsonaro, ele é burro, porque quem ensinou para ele isso que eu estou falando, não foi ele que entendeu. Isso já veio da cartilha do Steve Bannon, que manda para ele o que é que ele precisa ou não precisa fazer. Assim como a extrema-direita global. Porque a gente precisa lembrar que o líder da extrema-direita global hoje, muita gente acha que é o Trump, não. O líder da extrema-direita global hoje é o Steve Bannon. Ele que é o farol, ele que direciona as estratégias que a extrema-direita global deve seguir, deve utilizar. E é por isso que a gente aqui precisa tomar cuidado, porque um dos pilares que eu citei aqui, né, a família, a nação e a religiosidade, eles atacam os pilares. Por exemplo, eles falam que a igreja vai fechar, eles falam que a família vai ser destruída, ele fala que o seu país vai ser destruído. Então ele tira aquilo que a pessoa tem. E isso faz parte da cartilha fascista. Entendeu? Se vocês lerem qualquer livro sobre o fascismo, qualquer livro... Se você ler, por exemplo, Mein Kampf, do Adolf Hitler, ele consegue explicar isso claramente na estrutura da sociedade que envolvia os trabalhadores. Quando ele explica, por exemplo, como é que ele escolheu o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Foi uma estratégia. Inclusive, na cor dos emblemas vermelho, também foi uma estratégia. Exatamente. Né? Aí fica esses jovens dizendo assim, por que se era de direita, por que se chamava Partido Nacional Socialista? Óbvio que é para me enganar trouxas como vocês, gente. Assim, né? Como o PSL, que é um partido de esquerda, de direita, chamava Partido Social Liberal, né? Então era um partido de esquerda. Exatamente. E ele, no Minha Luta, o Hitler coloca direitinho, né? Que era para atrair os esquerdistas, que eles espancaram os esquerdistas que apareceram nas reuniões deles, né? E a primeira ele explica que ele sabia que ia incomodar os marxistas, ele queria esse termo, né? Isso. Os marxistas e comunistas. Ele disse que sabia que se apossar da cor vermelha causaria a ira dos marxistas e comunistas. Isso, ele sabia exatamente. Disso. E ele fala que... E a primeira coisa, né, o fato histórico é que quando Hitler ascende ao poder, a primeira coisa que ele faz é fechar o Partido Comunista. Não há o que discutir, são fatos. E com certeza ele fez isso porque ele era comunista. É, claro. Porque se pode falar qualquer coisa, né? Que vão.